Oi, 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 fashionetes! Hoje nós vamos falar de borbotos. Sim, há uns tempos, quando eu coloquei o vídeo dos essenciais de outono, eu recebi uma dúvida de uma fashionete que consistia em saber porque é que as camisolas de lã que são caras, né, como a cachemira, por exemplo, as camisolas de cachemira ganham borbotos e como fazer para evitá-los. E isso deu uma ideia de fazer este vídeo. Por isso eu vou-vos explicar não só o que são os borbotos, mas também a melhor forma de evitá-los e, claro, de eliminá-los. Então, se isto é uma coisa que vos interessa, venham já daí comigo. September we met. I can tell by your smile. Ora então, os borbotos resultam da fricção das fibras em tecidos de lã. Por isso é que em camisolas que são 100% lã ou 100% cachemira, que é um tipo específico de lã que é retirado das cabras de cachemira que vivem na zona da Mongólia e da China, há mais tendência a borbotos. Porquê? Porque basta haver uma fricção com outras peças ou até na lavagem das fibras para elas criarem o borboto. Ao contrário, se vocês tiverem uma camisola que tem lã, mas tem uma maior porcentagem, por exemplo, de viscose ou poliamida, isso não vai acontecer. Contudo, é importante ter em mente que uma camisola 100% cachemira, ou 100% lã, ou 100% mohair, ou 100% lã merino, vai ser muito mais quente. E por isso é que vocês veem camisolas de cachemira, por exemplo, super finas, que são muito quentinhas. As fibras sintéticas não oferecem isso. Para uma camisola de fibras sintéticas ser quente, é preciso ser grossa. Por exemplo, esta camisola tem uma porcentagem de lã, mas é mínima. O resto são fibras sintéticas. Isso fará com que, por um lado, não tenha borbotos tão facilmente, mas por outro, é necessário que a fibra seja mais grossa, o entrelaçamento da fibra, de forma a aquecer o mesmo que uma camisola fina de cachemira aquece. Por isso é que, se vocês compraram uma camisola de cachemira caríssima e estão a ver-se gregas com os borbotos, saibam que é normal. É claro que há alguns cuidados que é possível colocar em prática para evitar os borbotos e eles resultam mesmo. A saber, lavar sempre as camisolas de lã, cachemira, mohair, todos os tipos de lã, com água fria e em movimentos suaves e circulares. O ideal é que sejam lavadas à mão ou lavadas a seco. Não convém colocar camisolas de lã ou de cachemira na máquina, porque o que vai acontecer é que vai haver uma fricção natural da fibra ao lavar e isso fará com que se criem borbotos. Ou seja, se a ideia é evitá-los, tentem evitar lavar camisolas de lã na máquina. Eu sei que é chato porque toda a gente tem uma vida corrida e apetece enfiar tudo na máquina e estar impecável, mas se vocês realmente gostam de ter uma aparência bonita, sofisticada, cuidar bem das peças de roupa é essencial. E nesse sentido, se vocês não têm tempo para lavar à mão, o melhor que vocês podem fazer é levar a uma lavandaria para limpar a seco. Eu confesso que eu raramente lavo as minhas à mão porque não tenho mesmo tempo para isso, mas mando para a lavandaria e com a lavagem a seco eu sinto, pelo menos, da minha experiência, que eu já compro camisolas de cachemira há alguns anos. Eu não sou muito adepta de fibras sintéticas, confesso. É claro que se eu gostar muito de uma peça de fibra sintética, eu vou comprar, sobretudo se tiver um bom corte, mas no geral as fibras naturais são melhores, não só porque deixam a pele respirar, mas também porque têm um caimento melhor e são fibras que no geral aquecem mais quando falamos de lã, por exemplo, ou por exemplo não causam irritações cutâneas que algumas fibras sintéticas podem causar em algumas peles. Mas é claro que se vocês já estão com o problema e estão com uma camisola com borbotos, porque acontece sempre, sobretudo se como eu vocês privilegiam a lã pura, isso vai acontecer, é inevitável. É claro que, como eu acabei de vos dizer, lavando a seco eu sinto que há menos borbotos. Eu, quando lavava à mão, ainda assim achava que se criava mais borboto do que lavando a seco. Eu não sei dizer-vos qual é o processo de lavagem a seco, mas sei que as camisolas vêm absolutamente impecáveis e até agora eu tenho adorado, por isso nunca mais lavei sequer à mão, porque lavar peças à mão implica uma certa logística
que a vida corrida todos os dias pode não permitir. Mas e se vocês já têm o problema? Se já têm uma camisola que vocês adoram com borbotos? Bom, aí há várias soluções, há muitas técnicas que resultam para tirar borbotos, mas a minha preferida é usar a parte verde de um esfregão nos borbotos. Ela vai retirar todos os borbotos da camisola e eu não sinto que seja uma prática tão agressiva como a da Gillette, por exemplo, a da lâmina. Eu não uso lâminas nas minhas peças, nunca, porque tenho medo de cortar. E é claro que há pessoas que são mais jeitozinhas para isso, mas eu sou um bocado desastrada. Ou seja, haveria uma grande possibilidade de eu cortar a peça em vez de cortar os borbotos. Então eu vou exemplificar aqui com uma camisola do meu namorado como é que vocês têm que fazer para tirar os borbotos com um esfregão da louça. A camisola é esta, é totalmente de lã. Esta até é da Sakura e como habitualmente ela criou borbotos aqui na manga. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu já vou fazer um close-up para vocês perceberem melhor como está aqui cheia de borbotos. Esta camisola foi lavada à mão, todas as vezes que foi lavada à mão e mesmo assim criou borboto, por isso, vejam, acontece, não é? Sobretudo quando o tecido é lã pura, como é o caso desta camisola. Então vocês pegam num esfregão da louça, normal, mas tem que ser novo e tem que estar seco. Não é preciso ser novo no sentido que vocês já podem ter usado para tirar borbotos antes, mas é preciso ser novo no sentido de não terem lavado louça com ele ou terem molhado, porque tem mesmo que estar seco. Nunca coloquem um esfregão molhado na roupa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui na manga que está com borbotos e vamos passar assim. Isto é super fácil, não demora muito tempo a fazer e os borbotos desaparecem completamente. Completamente mesmo, é tipo mágico. E é uma coisa que, na minha opinião, é rápida de fazer. Eu consigo... Imagina, se esta camisola estivesse cheia de borbotos em 30 minutos com esta técnica, eu teria tudo tirado. Há quem prefira a técnica de usar uma lima de unhas. Eu pessoalmente acho que não resulta tão bem, mas há quem diga que sim. Eu aconselho mais o do esfregão verde e quem tem jeito costuma usar lâmina também. A minha mãe fazia muito isso, de usar a lâmina. Eu não me ajeito, tenho medo de cortar a peça, fico um pouco até nervosa. Por isso o esfregão da louça é o meu melhor amigo para tirar borbotos e eu aconselho muito. Outra dica muito importante é vocês guardarem as camisolas de lã separadamente das outras. Por exemplo, nós costumamos colocar umas camisolas em cima das outras e isso pode causar fricção, pode causar borbotos. Então, o que eu aconselho é vocês colocarem as camisolas de lã em sacos de pano e depois sim colocarem umas em cima das outras, porque isso vai evitar o contacto e nos sacos de pano não há fricção. Se elas estiverem acamadinhas e bem dobradas, não há fricção e consequentemente haverá menos possibilidade de borbotos. Porque, convenhamos, quando uma camisola tem borbotos, fica com mau aspecto, fica com aquele aspecto que não é uma peça cuidada. E ter uma peça cuidada, com um bom aspecto, com um bom corte, é meio caminho andado para nós estarmos mais elegantes. E eu sei que muitas vezes o que impede quem está desse lado de comprar uma camisola de cachemira, por exemplo, é esse medo de eu já comprei uma e ficou cheia de borbotos, custou-me 100 € e uma de viscose ou de acrílico custou-me 20 e está com melhor aspecto. É por isso, porque realmente as fibras de lã têm tendência a causar borboto e a formar o borboto, é normal. Mas com estas dicas que eu vos dei, vocês vão ver que vai-se criar muito menos borboto nas vossas camisolas, casacos, etc. E claro, embora não seja muito barato estar sempre a mandar camisolas para a lavandaria para limpeza a seco, eu aconselho totalmente, como eu já vos disse, e se não puderem fazer isso, lavem à mão, mas com cuidado, não esfreguem, sabem? Coloquem assim na água primeiro, que já esteja com detergente, e depois esfreguem com movimentos suaves, circulares, para que não haja uma fricção completa das fibras e, obviamente, isso fará com que vocês tenham menos borbotos nas vossas peças, que é aquilo que nós queremos este inverno. E é isto, fashionettes. Este vídeo foi mais curtinho, mas eu queria mesmo só partilhar convosco
como fazer para nos livrarmos dos malvados dos borbotos. Como vocês viram, é fácil. Vocês com um esfregão qualquer de 40 cêntimos, 50 cêntimos que vocês encontram no supermercado conseguem fazer isto. É uma forma muito barata de conseguir ter as peças absolutamente impecáveis e sem qualquer risco, porque na minha opinião usar lâminas tem um risco grande de cortar a peça. Se vocês têm muito jeito com coisas de mão, talvez isso não se aplique a vocês, mas para pessoas mais desastradas como eu, vão no esfregão da louça porque vai resultar muito melhor. Usem a parte de cima sempre, não a parte da esponja, e vejam, testem por vocês mesmas, vocês vão ver como as peças ficam sem borbotos nenhuns e absolutamente impecáveis, como se estivessem acabadas de sair da loja. Se vocês gostaram, deixem o vosso like para mim, subscrevam o canal aqui em baixo e, claro, partilhem com todas as amigas que estão na guerra contra os borbotos nesta estação fria, porque vai ser muito útil para todas conseguirem livrar-se deles e ter de volta a peça como nova. Nós vemos no próximo vídeo. Como vocês sabem, há sempre 2 vídeos por semana aqui no canal, à segunda e à quinta. Só se acontecer alguma coisa que eu não publicarei, mas pelo menos um vídeo por semana há sempre. Por isso, nós temos encontro marcado já no próximo vídeo. Tenham uma semana fabulosa!